Chuvas no Rio Grande do Sul causam cheias na fronteira e no noroeste. Instabilidade também prejudica o plantio do trigo. No estúdio, vamos saber o impacto desse clima chuvoso no agronegócio do sul do Brasil. E ainda, os detalhes da jornada da viticultura gaúcha que aconteceu na cidade de Flores da Cunha. Bom dia, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand começa agora. Em função das chuvas, a Secretaria da Agricultura do Estado encaminhou ao Ministério da Agricultura um pedido de prorrogação do prazo para o plantio de trigo, cevada e canola. Um olho no céu, outro na programação da lavoura. Depois de um mês de junho com chuvas abundantes, seu Valdinei está preocupado. Ele enfrenta duas situações distintas nas áreas em que cultiva o trigo. Nesta, onde mora com a família, em Novo Hamburgo, os pouco mais de 30 hectares já receberam as sementes, que agora estão assim, verdinhas. Se parar de chover, a expectativa é que ele tenha um bom resultado, como na safra passada, quando chegou a comercializar a saca por R$ 38. A expectativa seria boa, né? Ele produziu uma média boa, deu para se defender com ele, né? Esse ano o clima só que não está deixando, né? Mas vamos ver se chegamos lá. Segundo o produtor rural, o maior volume de chuva foi registrado nesta semana, o que atrasou o início do plantio em mais de 20 dias nessa outra área de 33 hectares que ele cultiva no interior de Sapucaia do Sul. Aqui na entrada da propriedade já o resultado desse excesso de chuva, vejam só. Água parada, muito lodo, barro, tudo isso acaba prejudicando a entrada das máquinas para trabalhar, não é mesmo? É verdade, esse excesso de chuva assim, a gente não consegue trabalhar com as máquinas, né? Porque fica muito molhado e a gente não tem como entrar para fazer o plantio, né, do trigo. As previsão marcava bastante chuva, mas não tanto fechar tantos dias contínuo fechado, né? Se chove logo limpo a gente pode plantar, mas quando é 30 dias praticamente de chuva sem parar, né? Daí não dá para entrar com as máquinas na roça. Nem mesmo o material orgânico, que serve para adubar a terra antes do plantio, pôde ser colocado. Os mais de 4.000 quilos de sementes de trigo estão armazenados no galpão. Pronto para colocar na terra, só esperando o clima melhorar, né? É difícil até de explicar, né? Eu penso que ela já teria que estar na roça, mas como o clima não deixou, ela está dentro do galpão ainda, fazendo companhia comigo aí, né? A ideia do produtor é realizar o trabalho no campo nos próximos dias para se enquadrar no zoneamento agrícola. A política serve para proteger o agricultor em caso de catástrofes climáticas. Em caso de quebra, eles podem acessar um seguro. Se plantar fora do prazo, poderá ficar sem o recurso. Chegou a usar o seguro agrícola alguma vez? Não, nunca cheguei a usar. Mas para esse ano, se bobear? Eu acho que sim, eu vou ter que usar, né? O assessor de políticas públicas da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul afirma que 65% da área plantada com trigo no estado já foi finalizada, quando no ano passado, nessa mesma época, o número chegava a 78%, e que a quebra na safra de trigo 2013-2014 já é esperada. Eu me arriscaria a dizer que a safra de trigo que está sendo implantada já está em parte comprometida. Em parte pelas condições das lavouras que foram plantadas, em outra parte porque nós não sabemos se nós vamos conseguir plantar toda a área que estava prevista. A quebra já está praticamente consolidada. Na próxima semana, o Ministério da Agricultura deve oficializar a prorrogação até o final de julho do zoneamento agrícola de risco climático para plantio das culturas de inverno no estado. Não foram só complicações no campo causadas pela chuva, mas em muitos municípios da fronteira com a Argentina e do Noroeste, tivemos uma cheia do Rio Uruguai histórica, que deixou milhares de moradores fora de casa e levou o governo do Rio Grande do Sul a decretar situação de emergência coletiva. Dimítria, nós teremos uma trégua nesta chuva? Bom dia. Bom dia, Lizemara. Bom dia a todos. Finalmente uma boa notícia. Até que enfim a chuva vai dar uma trégua, um descanso para os moradores e para os agricultores gaúchos. Mas demorou, né? Olha que desde o início do inverno, há exatamente 2 semanas atrás, tivemos apenas um dia com tempo predominantemente de sol. No restante das semanas, pelo menos em alguma região do Rio Grande do Sul, o tempo foi fechado e houve chuva intensa. Foi difícil. Foi complicado. O que mais se deseja agora é sol, Dimítria. É sol, mas nesta semana, graças ao que tudo indica, teremos um pouquinho mais de tempo aberto.
Mas na semana que começa agora, o único dia com chuva forte é hoje. Depois o tempo abre e só a possibilidade de chuva novamente no final de semana. O final de semana deve ser de instabilidade no Rio Grande do Sul, com mais intensidade sábado nas regiões oeste e sul. No domingo, chove também no norte, mas com menos força. Na segunda-feira, uma nova massa de ar seco se intensifica e o tempo volta a ficar firme, finalmente. Mesmo assim, as temperaturas continuam baixas. No oeste gaúcho, as mínimas ficam entre 0 e 3 graus. No restante do estado, as temperaturas são amenas e ficam entre 15 e 18 graus. Na terça, o ar polar ganha força e as mínimas ficam ainda menores, o que aumenta a chance de geada. A mínima é de 0 grau na Serra, com sensação térmica negativa. As máximas não passam dos 15 graus no restante do estado. A quarta-feira continua de tempo seco e muito frio. De quinta-feira até o final da semana, novas áreas de instabilidade ameaçam o tempo bom dos gaúchos, mas se chover, os acumulados deverão ser baixos. E a gente segue falando de clima. Obrigada, Dmítria. Vamos agora rezar para que realmente seja dessa falar maneira. Aqui com o nosso convidado para saber mais detalhes, principalmente sobre esse El Niño. E quem está aqui comigo no estúdio é o mestre em meteorologia da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Flávio Varoni. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom, a gente está um pouco assustado com essa chuvarada e eu tenho certeza que muitas pessoas no interior, os desabrigados, os desalojados, mais do que nós, mas os agricultores em especial, porque está atrasado o plantio das lavouras de inverno e empurra todo esse calendário lá para frente. O que o agricultor pode esperar? O agricultor, vamos dizer assim, como diz o ditado, botar as barbas de molho, né, um pouco. E que tem um pouco de paciência nesse momento, em função da condição que vem predominando. Nós tivemos aí durante os últimos 10 dias do mês de junho uma situação muito atípica, chuva intensa, né, na faixa norte, noroeste do Rio Grande do Sul principalmente, aumentou o nível dos rios, a água desceu na direção de São Borja, Uruguaiana, provocou cheias ali também. Então, foi uma condição de instabilidade que predominou e trouxe essa situação adversa para o estado. Com relação à agricultura, realmente, né, a situação que está predominando no estado, que vem predominando nos últimos dias, está atrasando o plantio das culturas de inverno. E dá tempo de recuperar na previsão que vocês têm? Olha, ainda conversando com alguns prefeitos essa semana, eles me perguntavam quando é que nós vamos ter uma janela de 7 a 10 dias para podermos tocar esse plantio, né? Mas por enquanto não tem. Até exemplo da previsão da Dmítria, a partir da próxima quinta-feira novamente volta a chover. Apesar da massa de ar seco e frio atuar sobre o estado durante 2, 3, 4 dias no máximo, volta a instabilidade. E é pouco tempo para secar o solo que está encharcado. Exatamente, não tem condição. Mesmo que a chuva agora fique mais intensa na metade sul, o norte ainda tem muito, o volume foi muito alto. O mês de maio já teve chuva muito intensa na metade norte, também no mês de junho. Então os volumes vêm muito acentuados. E isso já é o El Niño atuando? No meu entendimento, não. No meu entendimento, não. Isso é um fato mais isolado, aconteceu agora, uma situação bem de padrão de circulação da atmosfera que trouxe essa umidade, essa consequência maior de fenômeno adverso e muita chuva. A atuação do El Niño, que tudo indica, ele se dá mais no final do inverno, durante a primavera até o início do verão. Então nós vamos ter aí, possivelmente algumas chuvas ainda, né? Porque o padrão da atmosfera, falando desse momento, ele oscila em 7 dias, né? Possivelmente aí até meados de julho acabe com esse padrão que está predominando aqui e nós tenhamos uma condição de tempo mais firme. Mas aí durante o final do inverno, ou seja, agosto, setembro, outubro e novembro principalmente, a tendência é de chuva mais intensa no estado com a influência do fenômeno El Niño. Aí sim, o El Niño vai estar atuando em combinação com a água do Atlântico Sul mais aquecida, então essa condição vai trazer mais chuva. Cabe salientar que a primavera naturalmente é mais chuvosa no estado. Os sistemas que atuam aqui no estado eles são extremamente intensos, já trazem chuva muito intensa, tempestades, aqueles fenômenos bem adversos. Com o fenômeno El Niño combinando, acontecendo em combinação com o Atlântico Sul, isso pode se intensificar. Ou seja, potencialmente, nós teremos uma primavera com mais chuva, com intensidade muito maior e volumes mais elevados, né? Então, isso, ao mesmo tempo que agora está atrasando o plantio da safra de inverno, pode lá no final do ciclo, no final da safra, atrasar a colheita. Então, nós poderemos ter alguma condição de perda aí dessa safra de inverno. O produtor agora tem que reavaliar muito bem quem está plantando, se vale a pena ainda plantar toda a área que ele havia planejado, por causa desses dois fatores de risco, o plantio e depois à frente a colheita.
E temperatura, geada para frente lá empurrando também, tem essa possibilidade? Ele tem que avaliar bem agora, né? Com essa previsão que está tendo aí, com esse quadro que está pintando no estado, que está se desenhando, né? Nós poderemos ter uma condição bem crítica com relação à safra de inverno a princípio, né? Nem falando da safra de verão. Com o El Niño ocorrendo, nós não teremos esses fenômenos mais típicos, né? Essas geadas tardias, né? Nós não deveremos ter. Por quê? Com o fenômeno El Niño se tem um aquecimento, a temperatura sobe, consequentemente se tem mais formação de nebulosidade e a chuva, né, a consequência maior. Então não teremos esses fenômenos adversos aí que podem prejudicar lá no final do ciclo, né, as lavouras. Mas tem possibilidade de granizo importante também. É exatamente isso. Essas tempestades, né, elas trazem esses fenômenos bem adversos, rajadas de vento, granizo, né? Então essa situação ela pode ficar bem complicada nesse sentido também. No momento que se estabelecer as lavouras, vamos dizer, de inverno, que vamos supor que nós não tenhamos nenhum fenômeno agora, possivelmente na primavera possa ter algum fenômeno bem adverso nesse sentido de trazer perda, né? Então, é um risco que tem que ser muito bem calculado pelo agricultor. Vamos avançar para a safra de verão, que é o grosso da produção de grãos no Rio Grande do Sul, porque envolve a soja, o arroz, o milho e o feijão. O pessoal do arroz, por exemplo, que fica na várzea, em áreas alagadas pelo Rio Uruguai, lá em Uruguaiana, em São Borja, dá tempo de secar e eles prepararem com tranquilidade o solo? Bom, com relação a essa pessoal da safra do arroz, não tem grandes problemas, né? A chuva de agora, nós vamos ter períodos mais secos aí ao longo dos próximos meses, vai baixar o nível do rio, vai secar essas áreas e eles vão poder trabalhar tranquilo, né? O pessoal do arroz lá mais para o verão, eu acredito que essa parte oeste, sudoeste, metade sul, Campanha, até o extremo sul do estado, aquela região ali, não vai ter grandes problemas. O arroz em si não é grande problema para nós. O grande problema fica na metade norte, que trabalha com essas culturas de grandes áreas, né? E o grande problema para a soja, por exemplo, e para o milho é seca, é falta de chuva. E quero te perguntar se existe possibilidade de um repique do El Niño mais lá na frente e daí dificultando, quem sabe, a colheita daquelas lavouras lá de verão. Trabalhando com esse período mais, vamos dizer assim, de 3 meses, a tendência é realmente aumento da chuva, incremento da chuva. Indo lá na direção dos meses de primavera, também muita chuva. Isso vai atrasar, consequentemente, o plantio das culturas de verão, né? O verão em si, ele não tem grande influência, o El Niño em si não tem grande influência, ele influencia muito mais nesse período de primavera até o início do verão. Depois, ali durante o verão em si, ele não tem grande influência. No entanto, né, vários pesquisadores trabalham com o que se chama de repique do El Niño realmente, ou seja, ele diminui um pouco a intensidade, diminui um pouco a influência durante o período de verão e ele volta a atuar lá em meados de março, abril, né? Então, no período, vamos dizer, propriamente dito ali da lavoura, da safra, que são os principais, janeiro e fevereiro, talvez não tenhamos grandes problemas. Talvez lá na colheita nós tenhamos de novo. Entendeu? Mas isso é uma situação que tem que ser bem avaliada nos próximos meses. Por enquanto, trabalhando com esse período de 5 meses, vamos dizer, estendendo até dezembro, hoje posso te afirmar categoricamente que pode ter mais chuva, que seguramente vai ter mais chuva. Já lá em março do ano que vem, ainda eu acho que precisa de uma confirmação maior. Uma preocupação específica para a Serra, aqui que tem muita produção de uva e não gosta de chuva demais, gosta de tempo seco e temperatura alta. A uva, né, ela está espalhada em boa parte do estado. Vamos dizer que seja na Campanha. Concentrada na Serra. Concentrada na Serra. Vamos falando da Campanha lá, que tem como o El Niño em si, né? A gente fala sempre no El Niño se ele realmente acontecer, de forma moderada, nessa situação. Isso vai se confirmar ainda. Ele traz uma influência maior para a metade norte, realmente. Então, isso traz uma condição lá. Então, as videiras lá do sul estão mais tranquilas. O sudeste ali. A serra do nordeste em si, ela pode ter uma primavera mais chuvosa, realmente, né? Porque os sistemas eles cruzam de oeste até leste, então eles cruzam por cima da serra, provocando chuva intensa. Então, ali naquele período, ali, vamos dizer, do início do ciclo ali, né? Aqueles meses mais de final de primavera ali, início do verão pode ter algum problema. Mas durante o verão em si, possivelmente não vai ter grandes problemas. Vai ser mais normal, janeiro e fevereiro, possivelmente, né, estendendo, eu estou te falando por experiência, não por comprovação, possivelmente vai ter um período melhor. Talvez não se tenha grandes problemas com relação à uva, né? O problema é o granizo, né? Fica a nossa torcida, é o que nós esperamos. Obrigada ao Flávio Varone, que é mestre em meteorologia da FEPAGRO.
Estão abertas até 11 de julho as inscrições de animais para as pistas de rústicos da Expo Inter 2014. A ficha deve ser preenchida na Associação Brasileira de Angus e também de outras raças. Já a inscrição de animais de argola segue até 15 de julho na Associação Nacional de Criadores Herbicolares. A feira é o maior palco da exposição da raça Angus no Brasil e acontece de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E a Expo Inter tem novidade neste ano. O concurso Rainha da Expo Inter terá caráter nacional e todas as etapas serão realizadas dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, incluindo sessão de fotos das candidatas. A responsável pela preparação das candidatas e Miss Brasil 1986 é Deise Nunes. E ela ressalta que é preciso ser jovem, solteira, ter interesse em agronegócio e estar disposta a trabalhar divulgando nacionalmente a Expo Inter durante um ano. As inscrições vão até o dia 17 de agosto. Nós acabamos de falar aí o período de realização da Expo Inter e eu fico torcendo aqui, o Agroband também, para que a rainha da Expo Inter seja gaúcha, é claro. Flores da Cunha, na Serra do Rio Grande do Sul, recebeu a 15ª Jornada da Viticultura Gaúcha. E o Agroband foi conferir as discussões. Essa família de Flores da Cunha cultiva uvas em uma propriedade de 15 hectares. A viticultura passa de pai para filho há 4 gerações. Mas o baixo preço pago pela fruta pela indústria tem tirado o sono dos produtores. A principal preocupação do produtor é ter a garantia da venda da uva com um valor agregado maior. A ideia é manter um equilíbrio entre a colônia e a indústria. Pelo que pagam nas indústrias é abaixo do que espera. Outra preocupação do setor da viticultura é manter as novas gerações trabalhando no campo. Esses 2 irmãos são uma exceção e pretendem seguir o negócio da família. Durante a minha formação acadêmica, eu fui percebendo que eu poderia trazer melhorias, ou seja, elaborar produtos com mais qualidade, com um diferencial a partir da matéria-prima produzida pelos meus pais. O projeto que a gente vem desenvolvendo aqui, nós vamos conseguir agregar um valor bom ao nosso produto e a gente vai conseguir ficar aqui na lavoura, aqui no campo. Para discutir alternativas para o setor, foi realizada a 15ª Jornada da Viticultura, que reuniu 700 produtores de uva de mais de 30 municípios do estado, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. A falta do cumprimento do preço mínimo do quilo da uva e a falta de mão de obra no meio rural foram os principais assuntos debatidos. A mão de obra subiu, o custo de vida subiu, o que não subiu foi a matéria-prima. Sem falar que também as filas para nós entregar uva, a desmoralização do nosso próprio produtor, né? Tá muito sufocante para o nosso lado, né? Então acho que ele merece uma valorização, que amanhã talvez não tenha mais uva para essas indústrias grandes que estão se formando agora, ter uva para produzir, né? A garrafa, a rolha, o rótulo, eles custam muito mais do que a matéria-prima uva. Então, desse jeito, nós vamos esvaziar o meio rural, nós vamos diminuir a produção e a indústria tem que se dar conta que se ela não remunerar melhor o agricultor, ela também vai ter problemas. Dados coletados pela Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne de frango no primeiro semestre apresentaram alta de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando quase 2 milhões de toneladas. Mas em receita, houve queda de 9,2%, com 3,7 bilhões de dólares. E a gente amplia esses números aqui no Rio Grande do Sul com o diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, o José Eduardo dos Santos. Bom dia. Bom dia, Lisemara. E dá para a gente trazer para o Rio Grande do Sul essa mesma situação? Aumentou a quantidade e diminuiu o valor? O Rio Grande do Sul, por ter uma participação expressiva nas exportações, né, nós somos o 3º maior exportador do Brasil, né, atrás de Santa Catarina e Paraná, participamos aí com em torno de 18% a 19% das exportações, então a gente sempre acompanha esse resultado final, né, os 3 estados do Sul aí que juntos detêm aí quase 70% das exportações, acabam gerando boa parte desse resultado. Então nós acompanhamos aí com uma exportação em torno de 350, 380 mil toneladas do Rio Grande do Sul, né, também em torno de 1%, que é a nossa previsão para esse ano, né, de dar um impulso nas exportações em torno de 1% a 2%.
né? Por que eu digo isso? O setor vem atuando com cautela, né? Nós exportamos também para continentes hoje que algumas situações acabam influenciando na comercialização, que é, por exemplo, o continente europeu, né? Em junho agora, segundo as informações que nós recebemos e acompanhamos, termina o ano que determina as cotas. Então, há toda uma reformulação de cotas para o próximo ano, de junho a junho do ano que vem, né? E isso já influencia na parte de valorização do produto e na cotização, né? As ações que estão acontecendo, Rússia, Ucrânia, aquela parte toda envolvida, né, em conflitos e tal, isso aí acaba influenciando, mesmo que a avicultura tenha direcionado em torno de 2 a 3% para o mercado russo, mas influencia. E o México, que é um mercado novo? O México é um mercado que tem se mostrado promissor, nós estamos bem otimistas com a abertura do mercado mexicano, claro que em detrimento de uma enfermidade que nos preocupa muito sempre, né, que é a influenza aviária, que acabou dizimando boa parte do plantel de aves do México. E o Brasil, então, tendo essa capacidade de abastecer alguns mercados, acabou buscando esse vácuo que nós acabamos recebendo, né, e atendemos. Agora, o presidente Turra e juntamente com o Ministério da Agricultura e das Relações Internacionais devem estar indo para o México fazer mais uma apresentação da avicultura. É uma ação, inclusive, com distribuição de espetinhos, com a nossa carne de frango. Espetinhos de frango, né? Também há espaço para ovos, né, também. Né? Então, tudo isso faz parte de um processo de cativar o mercado, porque o produto avícola brasileiro ele já tem preferência em 156 países, né? A qualidade do produto, o custo do produto ainda se mantém competitivo, apesar de uma série de entraves que nós acabamos recebendo nos últimos anos, né? Mas mesmo assim o setor continua pujante, continua competitivo. E uma ação que vem sendo desenvolvida nos frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul diz respeito não à produção do frango, mas à condição de trabalho dos funcionários. É uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho que fiscaliza e algumas interdições, inclusive, são feitas de empresas, levando em conta a condição dos trabalhadores. Como é que está essa situação? Houve, inclusive, uma reunião do sindicato do setor, da ASGAV, com o Ministério do Trabalho, porque a ideia é que sejam protegidos os trabalhadores e também seja mantida a produção. Justamente, com o grande avanço da produção avícola, né, de atender esses 156 países que nós atendemos, com o grande crescimento, a demanda pelo produto avícola brasileiro, certamente houve também uma necessidade de se ampliar cada vez mais, né, a plataforma industrial, tanto com dispositivos de produção quanto a mão de obra, né? E hoje, né, o ritmo da produção avícola para atender esses mercados, né, ele está sendo regrado, né, por legislações, por normas trabalhistas, né, que visam tanto a parte de ergonomia quanto a parte de saúde ocupacional, em detrimento a dispositivos que venham garantir cada vez mais a saúde do trabalhador. Porém, né, nós temos que avaliar, né, que o setor vem, né, buscando atender essas normativas, né, mas a mudança estrutural, a mudança de maquinário, né, a mudança de toda uma plataforma industrial em tempo recorde, ela é quase que impossível. Mas mesmo assim o setor vem investindo, vem buscando. A grande tendência na avicultura é partir para a automação o máximo possível. Porque tem, por exemplo, várias áreas dentro de um frigorífico de aves. O descarregamento do frango, os cortes, as câmaras frias. Tem um risco de choque elétrico porque opera com muitas máquinas, tem movimentos repetitivos, enfim. Como é que vai ser feito esse processo de automação? Pode ter também desemprego? Olha, certamente, né? A partir do momento que o setor se obriga a caminhar para a automação... E se obriga por causa das regras essas também, de por trabalho? Por causa das regras. Claro que nós temos que preservar ao máximo o nosso contingente de trabalhadores. A mão de obra. A mão de obra, né? Mas a necessidade de automatizar para que nós possamos também atender cada vez mais essa série de normativas, ela é essencial. Muitos países já adotam, muitas empresas já estão adotando,
né? E nesse meio tempo a gente também tem a plena consciência de que nós temos que adotar todos os mecanismos, os dispositivos para garantir a saúde do trabalhador. O que vem hoje acontecendo nas incursões do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho é fiscalizar onde há o risco eminente à saúde, né, e fazer com que as empresas atendam, né, em tempo hábil, né, essa reestruturação. Nós somos de pleno acordo, tanto que o setor vem investindo nessa estruturação toda, mas também a gente não concorda com a interdição. A interdição ela gera impactos negativos tanto na criação, que começa lá no campo, onde esse frango está vivo, está dentro de um planejamento de ir para a indústria. O ciclo é muito rápido, né? E, acima de tudo isso, há uma disposição do setor e já mostrada efetivamente em atender as normas. Nós jamais queremos deixar de cumprir a legislação. Apenas estamos buscando, junto às nossas agroindústrias, junto à nossa plataforma toda industrial, atender da melhor maneira possível. Claro que houve, né, um avanço muito rápido da avicultura, isso é fato, né? Mas, ao mesmo tempo, as regras também foram surgindo, né, depois desse avanço, depois dessa expansão toda. E o que nós buscamos é um ponto de equilíbrio para que o setor não venha ser taxado como um setor que realmente visa prejudicar as pessoas, o trabalhador, que não é a realidade, bem pelo contrário. O setor tem gerado divisas para estados, para municípios, para famílias de produtores e para trabalhadores. Nós não podemos tornar essa ação, né, condenando um setor sem buscar o pleno entendimento. Tem que ter espaço para os dois, para o funcionamento da indústria e para a qualidade de vida, de saúde do trabalhador. E, acima de tudo, tem que ser mantidos os postos de trabalho, mesmo com a automação. Essa é a nossa torcida. Obrigada, José Eduardo dos Santos. E estamos à disposição. Diretor executivo da Asgav. E o AgroBand volta no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Um bom final de semana e até lá. Não esqueça, tá na Copa? Tá na Band.